Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje: sinais da grande mídia. Esse é um programa muito importante para descobrirmos, entendermos o que está acontecendo no Brasil e no mundo na atualidade. Então o tema é sinais da grande mídia. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, a grande mídia está nos trazendo sinais muito importantes na atualidade. Sinais do que está acontecendo. Evidentemente, isso não está tão claro. Então, nós vamos entender o que está acontecendo nos bastidores e o que a grande mídia deixa transparecer. Mesmo a emissora líder no Brasil traz esses sinais nas 3 fases pelas quais ela passou e ainda atravessa. Então ela passou por 3 fases. A emissora líder no Brasil, que vocês sabem qual é, não preciso dizer qual é, na época do regime militar, era da direita e protegia aquele regime. Então, era uma emissora que se alinhava à direita e protegia o regime militar de várias formas. Na época recente, agora há pouco, na qual o governo brasileiro migrou para a esquerda, ela se tornou de esquerda e protegia todas as movimentações do governo. Então ela migrou, ela era da direita, foi para a esquerda. E recentemente, o que está acontecendo? Preste atenção nisso. Esta emissora demitiu as principais apresentadoras de esquerda, que eram verdadeiros símbolos, né, da esquerda. E sinaliza agora que retornará para a direita. O que será que está acontecendo, né? Então nós vamos primeiro para a conclusão óbvia, depois vamos para as conclusões, e aí sim as conclusões importantes que esta emissora já está sinalizando. Vamos primeiro para a conclusão óbvia, né, claro, para na sequência percebermos quais são os sinais mais sutis, o que está dando a entender com essa mudança de postura dela e que está acontecendo nos bastidores por aí e tudo mais. Como eu sempre falo, sejam os governos, sejam as empresas, todos sempre seguem os seus interesses econômicos. Não diria assim 100% das empresas e tudo mais, porque tem empresas que têm algum ideal e tudo mais, isso eu não estou questionando. Mas a maior parte das empresas, a maior parte dos governos, eu diria praticamente todos, não todos, mas praticamente todos, seguem o quê? Interesses econômicos, ok? O mundo é movido principalmente pelos interesses econômicos. Então o que move o mundo? Interesses econômicos. E o que move é a história também. Um livro, História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman, mostrava isso, né? O que estava por trás das várias movimentações históricas. Então, um autor maravilhoso, né, que escreveu esse livro, História da Riqueza do Homem, e que sempre mostrava qual era o interesse financeiro que havia por trás das várias movimentações históricas dos vários governos, etc. Bom, no caso dessa emissora, vamos lembrar, é a líder, né, no Brasil. Fica muito óbvio que para ela tanto faz o lado político, né? Seja de direita, seja de esquerda, contanto que os interesses econômicos sejam atendidos. Então, na época do regime militar, era de direita e apoiava o regime. Na época recente, né, que o governo era de esquerda, era também de esquerda e apoiava o governo.
mais recentemente demitiu as principais apresentadoras de esquerda e começa a sinalizar que vai apoiar a direita. Mas por que isso? É uma questão ideológica? É uma questão assim de mudança de direção? Não, não é bem isso. Então, ela não está fazendo essa reviravolta, essa emissora, né, líder de audiência e líder da mídia, da grande mídia no Brasil, de uma forma intempestiva, emocional, mas age assim por ter muitas informações que levam à conclusão de mudança de poder. Então é o seguinte, ela já está percebendo, pela movimentação geopolítica internacional, qual é essa movimentação? A geopolítica mudou completamente, né? Estados Unidos já fez seu acordo com a China. A China tirou a mãozinha do Brasil, embora jure de pé junto que não. Então, é uma geopolítica que está acontecendo totalmente modificada. E daquilo que há pouco tempo nós víamos de forma diferente, porque ela realmente modificou. Mas o sinal sutil que ela dá, que essa emissora líder dá, neste momento, é muito mais importante do que essa questão óbvia que eu coloquei. Ah, mas apoia esse governo, apoia aquele? Bom, contanto que tenha os seus benefícios, claro que vai apoiar este ou aquele. O sinal sutil está na resposta às seguintes perguntas, aí que entra toda a questão. Primeira pergunta: por que a emissora líder está saindo da esquerda e migrando para a direita? Manda verdadeiros símbolos da esquerda, que davam as principais notícias da esquerda, embora, e já dá sinais que está migrando para a direita. Por quê? O que ela sabe que não sabemos? Então essa movimentação não é assim de ímpeto emocional, sem pensar muito bem, é muito bem pensada. Muito bem, eu vou colocar uma palavra até melhor, planejada. Existe um planejamento nesse sentido, mas por quê? O que está acontecendo afinal de contas? O que ela sabe que não sabemos? Por que ela fez essa mudança repentina? Então vamos lá, as respostas desses sinais, né, que principalmente essa emissora está trazendo. Como sabemos, a geopolítica atual não rola, ela capota. Não é uma rolagem simples, ela capota. Essa é uma gíria que está sendo usada com relação à geopolítica, porque está tudo mudando tão rapidamente que não é um transcorrer normal e lógico das coisas, não. Mudanças repentinas. Então por isso que é mais do que rolar, é capotar. De repente muda muita coisa. As mudanças não são apenas rápidas, elas são repentinas. Então não são mudanças aceleradas como nós vínhamos assistindo um tempo atrás. O mundo está mudando aceleradamente em tudo, na tecnologia. Não, na política ela está capotando. Ela está com mudanças repentinas, mudando todo o tabuleiro. Então, muitas vezes eu comparo a geopolítica a um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, cada movimentação muda todo o tabuleiro. Você que conhece as regras do xadrez, você que já jogou xadrez, percebe que cada movimentação muda todo o tabuleiro. Não mudou apenas as peças brancas ou pretas, mudou todo o tabuleiro do jogo. Então, tudo que é estratégico, a geopolítica é uma estratégia, mudou um elemento, mudou tudo. Em uma visão um pouco mais antiga, poderíamos entender que a emissora líder chegou à simples conclusão de que o poder no Brasil migrará da esquerda para a direita. Então, numa visão mais antiga, né? Não, mas ela está percebendo uma mudança, que talvez o próximo governo seja de direita, então ela já está mudando. Isso era o raciocínio antigo. Agora precisamos pensar de uma outra forma.
O pensamento geopolítico ele é muito rápido. É como eu te disse, capota. Então muda rapidamente as estratégias e a configuração geopolítica planetária. Mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples como muitos pensam. Ah, não, está percebendo uma mudança de poder, etc. Não, é muito mais complicado. Eu vou dar exemplos. Estamos na época do quê? De tarifas, de sanções e da lei Magnitsky. É uma lei muito mais severa do que está se pensando. Então é uma lei que está atuando de uma forma muito mais rigorosa do que está se pensando. Então, é por isso que está tudo em polvorosa, no Brasil e no mundo. Para quem não avalia a força desses recursos, parece que todas essas medidas não têm impacto algum e vida que segue, né? Ah, não, André, você está exagerando. André, você é tão exagerado, né, nas coisas, né? Está exagerando, não é bem assim, né? O mundo que segue, as coisas vão continuar naturalmente como estavam. André, não vem com história. Muitos podem pensar assim, e não é bem assim. Então estamos num momento muito complexo de transformações gigantescas em pouquíssimo tempo. Vamos lá. Os bancos que não cumprirem as determinações da lei Magnitsky podem receber multas bilionárias. Eu falei bilionárias. Por isso que houve uma declaração recente do presidente do Bradesco que falou: lei não se discute, lei se cumpre, porque ele sabe muito bem. E alguns bancos internacionais, não precisamos citar os nomes, foram multados. E para se recuperarem, não apenas da multa, mas da reputação e uma série de coisas, eles demoraram vários anos para ter uma recuperação. E eu estou falando de bancos internacionais muito fortes. No caso do Brasil, alguns bancos poderiam até quebrar. Então, quando eu estou falando de bancos, estou falando de bancos internacionais muito fortes, que receberam multas por não obedecerem leis internacionais. Então, percebe que a situação não é tão assim tranquila quanto muitos pensam. Ah, não, a gente dá um drible nessa situação, a gente contorna essa situação. Não é mais assim. Então são leis rigorosas que estão sendo aplicadas internacionalmente e cumpridas como serão, vão transformar muito o cenário aqui no Brasil. Vamos lá. Estas medidas são mais poderosas do que a maior parte das pessoas está avaliando. Então todas as tarifas, essa lei Magnitsky, as sanções são muito mais poderosas do que estão avaliando. Então, realmente, estamos num momento de grandes transformações. A geopolítica internacional está se redirecionando a partir dessas medidas, entendeu? Então, está havendo uma grande transformação geopolítica a partir dessas medidas. Então, está tudo mudando no mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo que conhece, vamos dizer, as consequências dessas medidas, está já agindo. Percebe? Então não é uma ação assim emocional, impensada, inconsequente. Não. É uma ação muito bem pensada e muito bem planejada desta emissora e daqui a pouco de muitos que vão perceber o alcance, a amplitude de todas essas medidas. Então, não é, vamos dizer assim, uma medida qualquer. É uma medida para não ser seriamente punido, seja o órgão bancário, seja um banco, uma instituição financeira,
seja um órgão de mídia, seja o que for. Os países e governos estão estabelecendo novas alianças a partir dessas medidas. Então, quais são essas novas alianças? Isso eu expliquei no programa, mas eu vou retomar de uma forma muito sucinta. Isto inclui a nova aliança entre Estados Unidos e China. Primeira potência mundial, Estados Unidos. Segunda potência mundial, China. O que interessa para os dois é uma negociação entre os dois. As negociações entre eles são bilionárias, às vezes mais até do que isso. Então o que interessa para eles, vamos repetir, os interesses principais são os interesses econômicos. Então o que a China fez? Está fazendo seus acordos com os Estados Unidos. E vamos dizer muitas vezes, por exemplo, o Xi Jinping, como eu falei, não veio na reunião dos BRICS. Por quê? Porque ele estava fazendo acordo com os Estados Unidos. E se ele viesse na reunião dos BRICS, ele incomodaria os Estados Unidos. Então ele já fez o acordo com os Estados Unidos. Vai largar a mão do Brasil, mesmo que fale que não e tudo mais. Não é largar a mão no sentido de negociações comerciais, importações, não é isso. É largar a mão no sentido de não dar o apoio que o Brasil imaginou que teria. É nesse sentido. Toda a geopolítica capotou e o mundo mudou completamente. Então, daquilo que estávamos entendendo, da forma do mundo funcionar, tudo isso mudou completamente. Estas medidas aplicadas no Brasil mudam completamente o cenário político do nosso país. Então o cenário político já está mudando completamente. Por quê? Com a aplicação dessas medidas, então o Brasil está se transformando completamente. Capotou, não é que mudou, capotou. A geopolítica, como sempre falo, é feita pelos interesses econômicos e não tanto pelas ideologias, né? Então, geralmente as ideologias são decorrentes de vários interesses econômicos. Por esses motivos, a emissora líder no Brasil já descobriu, com antecedência, todas as mudanças que virão daqui para frente, no Brasil e no mundo. Então, ela simplesmente está mudando toda a sua estratégia, mudando toda a sua composição, tirando pessoas da emissora para mudar completamente as suas estratégias, já se realinhando no que vem por aí. Portanto, estes são sinais das grandes mudanças que acontecerão rapidamente, que nós estamos já assistindo. Não é que vão acontecer daqui a alguns anos, já estão acontecendo agora. Existem ainda outras questões envolvidas, mas deixaremos para os próximos programas essas outras questões envolvidas e entraremos em detalhes em outros programas. O ponto principal é o seguinte: esta emissora, que vocês já sabem qual que é líder, né, da grande mídia, ela, ao fazer isso, né, ao mandar embora pessoas que eram notadamente de esquerda, e agora dar toda a sinalização que apoiará mais a direita, então vamos entender isso. Não é por uma reorientação ideológica, é porque estão percebendo muitas movimentações que estão acontecendo no mundo. Como eu falei, esta lei Magnitsky, ela é muito mais séria do que parece. E não é uma lei que pode ser burlada, é uma lei internacional. Então, estamos no momento em que todos estão muito atentos ao que vai acontecer. Agora, tem aqueles que estão mais bem informados. Então, o que essa emissora sabe que as demais não sabem?
O que essa emissora está acompanhando que muitas outras não estão acompanhando? Então, ela percebe uma grande transformação que haverá no Brasil, especificamente, econômica, política, por causa das transformações geopolíticas. Então, o mundo está capotando na geopolítica nova, existe uma nova orientação geopolítica no mundo e todos são obrigados a seguir porque ela é feita de leis, de sanções, de taxas, de uma série de coisas. E justamente com essa lei Magnitsky muda muita coisa. No Brasil, muitas pessoas estão tentando diminuir a importância dessa lei, tentando diminuir a importância das sanções, das taxas e tudo mais que está acontecendo. Agora, ao tentar diminuir essa importância, não estão avaliando todas as decorrências. Então, o que está acontecendo com algumas pessoas, não só da grande mídia, mas grandes empresários, pessoas ligadas, né, à política nacional, vamos dizer assim, estão todos estão estudando as implicações de tudo isso. E estudando essas implicações, já estão se posicionando de maneira diferente. Porque tudo é muito sério. E tudo acontecerá muito rápido. Esse que é o problema, para que a gente perceba rapidamente o que está acontecendo. Então, quando eu falo problema, é no seguinte sentido, é problema para quem não está entendendo as movimentações. Então, nós precisamos urgentemente entender essas novas movimentações, as consequências delas, se possível estudarmos muito sobre isso, lermos um pouco mais sobre o que é a Lei Magnitsky, sobre os resultados de tarifas e sanções, sobre tudo isso, para que a gente entenda o que está acontecendo. Não importa se você é de um lado ou de outro, direita, esquerda, não importa. Você precisa estudar, entender, para entender tudo que vem por aí. E tudo que vem por aí de uma maneira muito, muito, muito rápida. Como eu disse, eu não estou falando de anos à frente, não. Estou falando de dias, semanas, transformações gigantescas em dias e semanas. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.